Olá, pessoal. A gente vai ver aqui agora o exercício sobre separação de hidrogramas e construção de hidrograma unitário. E para esse exercício, a gente tem que lembrar que para a gente poder separar o escoamento, o volume resultante do escoamento superficial, que é essa parte amarela, do escoamento de base do nosso hidrograma, a gente vai ter que fazer o seguinte procedimento. Primeiro, a gente tem que determinar quem é esse ponto C, que é onde a gente vai aceitar como sendo o final do escoamento superficial. O ponto A é quando ele inicia a subida do hidrograma, mas o ponto C, a partir do momento que ele desce, a gente não sabe exatamente aonde seria esse ponto. Então, a gente vai ter que fazer, logaritmizar esse eixo ah, das ordenadas, o eixo y, fazendo log de q, o logaritmo de q, porém a gente não vai logaritmizar os valores, é somente fazer o log ah, no Excel normalmente. Depois disso, aonde nós verificarmos que há uma modificação na inclinação na reta, a gente vai dizer que ali é o ponto C. Depois disso, a gente tem que traçar uma reta DA até C e determinar a equação dessa reta. Isso é um dos pontos que nós temos que lembrar. E o outro ponto que a gente vai precisar recordar também são os princípios do hidrograma unitário. Especificamente esse, o princípio da proporcionalidade das descargas, que diz que a vazão ela é proporcional à intensidade ou à precipitação. Então, essa característica, esse princípio a gente vai usar, e aquele princípio também da separação do hidrograma. Então, vamos lá, vamos fazer em duas partes esse vídeo, porque ele vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. A gente vai fazer, então, esse exercício que está adaptado lá do material do professor Antenor Rodrigues, da UFOP, e o exercício pede o seguinte: obtenção da precipitação efetiva, a gente quer saber qual é a altura de chuva que causa escoamento superficial, ou seja, a chuva efetiva, e o C, que é o coeficiente de escoamento superficial, chamado coeficiente de runoff, com os dados disponíveis que são fornecidos no exercício. Então, o exercício diz o seguinte: na seção exultória de uma bacia hidrográfica, com essa área de 36,1 km², foram feitos registros horários da vazão, então o tempo aí que a gente tem é de 1 hora, decorrente de uma chuva isolada de 2 horas de duração e 24 milímetros por hora de intensidade. Então, veja, a gente tem o tempo de duração da chuva, a gente tem a intensidade da chuva nessas 2 horas, a gente sabe que essa chuva, esse hidrograma está com o espaçamento horário, e daí pede-se o seguinte: os valores das vazões estão dados na próxima tabela. Precisa-se promover a separação das contribuições de escoamento superficial e de base, aquilo que a gente viu há pouco, de logaritmizar os valores do eixo, calcular o volume escoado superficialmente e o volume total precipitado, e obter a precipitação efetiva e o coeficiente de escoamento superficial. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os valores que são dados no exercício, que é a vazão horária observada na seção exultória da bacia. Então, nós temos o tempo, o espaço de tempo a cada hora, e nós temos aqui a vazão. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer para resolver o exercício é fazer o gráfico dele, tá? Então, a gente vai ter que pegar esses dados, colocá-los aqui no eixo normal, XY, e a gente precisa fazer essa separação, né, entre o ponto A e o ponto C. Só que a gente não sabe exatamente onde é que é esse ponto C. Dessa forma, nós vamos logaritmizar esse eixo aqui, que já aparece logaritmizado aqui, nesse segundo gráfico,
E para a gente determinar qual é o ponto C, a gente tem que ver qual é o ponto em que há mudança de inclinação da reta, do trecho descendente do hidrograma. Então, veja que aqui eu coloquei um trecho de reta em vermelho, que viria mais para cá, e outro trecho em azul, que mudou a inclinação, ela está aqui dessa forma. Então, desse jeito, com essa técnica, a gente acha esse ponto aqui, o ponto C, que é o 8, e a gente tem que traçar, então, a equação dessa reta vermelha de 2 até 8. Então, pessoal, aqui a gente vai ter a tabela com os nossos dados do hidrograma. Que coisas a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que traçar esse hidrograma e depois fazer a separação. Lembrando ali, né, daquela nossa técnica, que a gente vai ter que logaritmizar esse eixo aqui. Vamos fazer rapidinho aqui, a gente tem os dados. Vamos pegar aqui, traçar esse gráfico. Aqui a gente tem, então, o gráfico, o eixo Y é o eixo das vazões. Vamos colocar aqui. Vamos pôr o título dos eixos. Aqui vai ser o tempo em horas. E aqui, então, vai ser a vazão em metros cúbicos por segundo. E aqui a gente tem, então, o gráfico, né, o hidrograma ali que a gente precisa. Como a gente tinha dito, para a gente poder saber se esse gráfico, se esse hidrograma, a gente vai fazer a divisão ou determinar o final do escoamento superficial aqui, ou para lá, ou ainda para lá, a gente vai ter que logaritmizar aqui, então, esse eixo. Vamos fazer aqui, formatar o eixo, escala logarítmica, ok. Pusemos e vamos ver então quando é que muda ali a inclinação dessa reta. A gente vai traçar aqui uma reta nesses pontos. Então, a gente já vê aqui que a gente tem uma mudança de inclinação. Vamos ver aqui no outro. Nesse ponto aqui, vamos inserir mais uma reta aqui. A gente vê que no ponto 8, a gente vai ter uma mudança de inclinação nessa reta. Então, a gente vai dizer que esse gráfico, vamos pegar, deixar ela aqui em vermelho para a gente observar a mudança. E a gente, então, vai ter que buscar agora qual vai ser a equação dessa reta que vai dos pontos. Vou colocar essa reta aqui, colocar ela em verde. A gente vai ter que determinar a equação dessa reta que passa nos pontos 2 e 5 e nos pontos 8 e 3, que é o que a gente já tem aqui no nosso hidrograma. Então, a partir do momento que a gente determinou qual é o ponto que há mudança de inclinação aqui na descida, no trecho descendente do nosso hidrograma, a gente traça a reta, a gente já sabe que a reta que a gente precisa é a equação da reta que passa pelos pontos, então, 2 e 5 e 8 e 13. Determinando, então, essa equação, a gente chega aqui a vazão de base, que é essa que vai ser determinada por essa reta,
ela vai ser dada por 4/3 de T mais 7/3, ou de outra forma colocada assim a nossa equação. Bom, ok. Determinada essa reta que vai substituir, que vai separar os nossos escoamentos, a gente vai então montar uma tabela. Aqui já tínhamos as colunas iniciais, a gente vai montar essa terceira coluna, que vai ser a vazão de base, calcular a vazão de base, que é justamente a aplicação dessa equação aqui, somente substituindo os tempos na equação. Então, no início, como a gente não tem nenhum escoamento, está começando a chover, a vazão é 5 na primeira hora, na segunda hora 5 também. Na terceira hora, a gente já vai aplicar a equação para sabermos qual vai ser a equação da reta. Somente substituindo t ali por 3, nós vamos achar então esses valores aqui por 3, quando substituir por 4 e assim por diante, a gente vai achar então esses valores para vazão de base. Ok, feito isso, o que nós vamos fazer agora é simplesmente fazer a subtração das colunas 2 e 3, que dá origem a essa coluna 4 aqui, que é achar exatamente somente a vazão que é causada pelo escoamento superficial, que são esses pontos aqui. Então, aqui para o ponto de 4 horas, por exemplo, a gente vai ter os 50, que é esse valor que está colocado aqui, menos esse valor do, do ponto 4, que é a contribuição do escoamento de base. Então, a gente vai fazer essa coluna aqui, vamos montar essa coluna, que vai dizer para a gente qual é a contribuição naquele escoamento, somente do escoamento superficial. Dessa forma, a gente, após fazer todas essas subtrações, a gente vai fazer o somatório do escoamento, da vazão do escoamento superficial, que vai dar 138. Para a gente saber agora, fizemos a primeira parte do exercício, que era separar os escoamentos. Agora a gente vai ter aqui, vamos calcular o volume total precipitado, porque a gente tem a precipitação, volume total de chuva que caiu seria a precipitação sobre a área, a chuva vezes a área. A gente tem a precipitação em intensidade vezes o tempo de duração, que foi dado no exercício, então a intensidade é 24, o tempo de duração da chuva 2 horas, e a área nós também temos a área que é 36,1 km². Fazendo todas as transformações necessárias aí e multiplicando os valores nessa equação, a intensidade 24 milímetros por hora, o tempo de 2 horas e a área, transformando tudo em metro quadrado e também milímetros em metros, a gente vai ter que o volume total de chuva nessa região vai ser aqui de 1.732.800 metros cúbicos. É o que chove nessa área, a chuva total que aconteceu nessa bacia hidrográfica durante esse tempo com essa intensidade. Assim, para saber, a gente já sabe o total que choveu, para a gente poder descobrir qual é o coeficiente de escoamento superficial, a gente tem que saber o total de chuva e também o total que escoou. Para a gente saber o total de volume escoado, a gente já tem a vazão, nesse intervalo de 1 hora, que é 3.600 segundos, a gente vai chegar num volume escoado de 496.800 metros cúbicos. Então, isso seria o resultado da vazão multiplicada pelo tempo. Para terminar então, pessoal, agora a gente já sabe praticamente todas as informações necessárias. A gente vai precisar agora calcular a precipitação efetiva, que é pedido no exercício, e o coeficiente de runoff. Então, como a gente já sabe que a precipitação efetiva
vai ser o volume que escoa dividido pela área, que é, lembrando que a precipitação efetiva é aquela chuva que realmente causa escoamento superficial. A gente calculou aqui o volume escoado, que foi esse. Vamos dividir pela área e assim a gente tem qual é a chuva efetiva, ou seja, qual é a altura de chuva que causou esse volume de escoamento superficial, né? Depois que infiltrou tudo que tinha para infiltrar, interceptou tudo, etc. Foi essa chuva aqui de 13,8 milímetros que causou esse volume de 496.800 metros cúbicos. Se a gente quiser saber a intensidade da chuva efetiva, a gente sabe que o tempo de duração foi 2 horas, é só dividir por 2, a gente tem a intensidade da chuva efetiva aqui, que dá praticamente 7 milímetros por hora. Finalmente, para a gente saber o coeficiente de escoamento superficial, a gente vai pegar o volume que escoou, dividido pelo volume total de chuva que aconteceu na região, e assim a gente vai ter um coeficiente de escoamento superficial de 0,29. Certo, pessoal? Esse era o nosso primeiro exercício. No próximo agora, a gente vai pegar esse hidrograma que nós separamos em escoamento de base e escoamento superficial e vamos transformá-lo num hidrograma unitário. Para isso, a gente vai usar aquele segundo princípio do hidrograma unitário, que é que a gente viu ainda há pouco, que vai ser justamente o da proporcionalidade das descargas, certo? A gente vai ver, então, daqui a pouco.